comunidades e todas as facções. Meio-dia e 36, a Polícia Civil faz operação contra bandidos do chamado Bonde de Jesus. É esse o nome? Bonde de Jesus. Comandado por um pastor evangélico que mandava destruir terreiros de candomblé em Duque de Caxias. E ainda abençoava drogas e armas da quadrilha. Pelo menos 7 suspeitos foram presos e um morreu em confronto com os agentes da Polícia Civil. Eu li devagar porque é difícil de acreditar. Caio Alex. A Operação Ajebará, palavra do dialeto iorubá que significa força e resistência, foi desencadeada na comunidade do Parque Paulista, aqui em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Delegacias distritais e especializadas participaram da ação. Até este dado da Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE, foi usado. A investigação levou 3 meses e visa prender os traficantes que trouxeram o terror para terreiros de candomblé aqui em Duque de Caxias. A intolerância religiosa já vinha acontecendo aqui há bastante tempo e vários desses locais foram destruídos pelos criminosos. Essa operação é contra uma facção criminosa que ordenou ataques a terreiros em Duque de Caxias. Aqui no conjunto Santa Helena, a polícia apreendeu 2 motos e um carro roubados. O automóvel estava crivado de marcas de balas. Segundo a delegacia de Imbariê, esta motocicleta vermelha era utilizada pelo traficante Noventinha, gerente do tráfico de drogas no Parque Paulista. Ele conseguiu fugir. Os agentes apreenderam drogas, cheirinho da loló e essa arma de brinquedo e carregador. Até às 8h30 da manhã, 7 suspeitos já tinham sido presos. Na chegada aqui na localidade, um dos traficantes acabou morrendo numa troca de tiros com a polícia. E um dos bandidos, que foi preso pelos policiais, afirmou que um dos líderes aqui seria o pastor Antônio. É ele que dava a bênção às drogas e armas, que foram apreendidas também hoje aqui na região. O pastor seria o porta-voz desse líder, dessa facção, né? Ele determina, porque ele também é pastor e eles se autoproclamam de Bonde de Jesus. Os agentes apreenderam também este patinete. Ele foi pintado de preto e desbloqueado pelos bandidos. Era usado dentro da localidade. A ação de hoje visa cumprir 21 mandados de prisão contra os traficantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro. A partir de agora a gente vai continuar para tentar cumprir todos esses mandados de prisão, identificar outros traficantes que façam esse tipo de crime na área de Imbariê. A gente está falando aqui, você imagina Jesus Cristo, né? Cheio de trabalho, porque o mundo está todo errado, né? Cheio de trabalho. Aí ele fala assim, o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro? Ó, Jesus, estão usando teu nome lá para quê? Bonde do Jesus, estão usando meu nome para abençoar arma e abençoar droga? Desculpem todos os pastores, quem é pastor de verdade, que prega o amor, que prega a empatia, que prega a solidariedade. A gente colocou o nome do pastor ali, mas não é pastor, né, gente? É bandido, é criminoso, que age junto com o tráfico, mas ele não está falando porque ele é só intolerante religioso. Ele está falando que ele também fatura dinheiro com a igreja dele. Então, para ele, não é só uma questão de tolerância religiosa. É o quê? A pessoa que tem fé na Umbanda, a pessoa que sei que ela não vai para minha igreja. E eles podem atrair. E eu vou ficar sem o quê? Sem dinheiro, né? Ele não tá pensando em Jesus Cristo, não. Se preocupa não, Jesus. Tá? Se tiver uma TV aí, coisa se preocupa não. A gente vai limpar a tua barra aqui. Tá? A gente sabe que eles só usam teu nome, mas para conseguir dinheiro. Não é por relação de fé. É um absurdo. E isso acontecia. Essa operação da polícia é muito importante para se combater a intolerância religiosa, para quem pensa igual. Porque eles não é a questão só religiosa. Isso é dinheiro. Isso acontecia também ali na Ilha do Governador e acontece em muitas comunidades do Rio de Janeiro, que são, olha só, a descendência, os descendentes africanos estão lá e não podem ter a sua prática, não podem ter a sua prática religiosa, cultural, gente. Mas isso, Isabelle, primeiro o que você falou é perfeito, né? Eu me recuso a chamar de pastor. Não pastor é aquele que conduz o seu rebanho, né, para Jesus, porque foi ensinado. Eu nunca vi nenhum ensinamento de Jesus nesse sentido. Mas isso mostra, né, o grau de como esses traficantes subjugam a população daquele território. Eles querem determinar, inclusive com violência, qual é a religião que aquela pessoa tem que seguir. E expulsam
né, aquelas religiões que eles decidem expulsar. Isso mostra como eles se sentem realmente donos, não só daquele território, mas das pessoas. Sim. Né? São donos das pessoas, daquele comportamento das território, como pessoas. subjugam aquela população, como é gravíssimo, né? Nós temos territórios subjugados por criminosos. E quem renega a própria religião africana renega a própria raiz, é se enganar. É tipo um bando de colombiano latino que quis ser nazista e tomou uma sova na Alemanha. Exatamente. O que eu queria colocar é o seguinte, eu costumo dizer que, não religiosamente ou teologicamente, mas historicamente, Jesus foi o primeiro advogado. Defendeu prostituta, defendeu criminoso, ou seja, aquilo que historicamente, repetindo, não religiosamente ou teologicamente, se fala, se escreveu e se estuda da filosofia de Jesus Cristo, não tem nada a ver com isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o Brasil, historicamente, ele tem uma complexidade, uma multiplicidade de religião muito grande. E o que mais deve se pregar aqui é o Estado respeito. laico. É o respeito. Por isso que eu digo, religião e governo não combina. Governo é uma coisa, porque o governo é para todos e todas as religiões. Não se combina. Até porque, se historicamente for observar o que a filosofia de Jesus Cristo prega, nem ele obrigou ninguém a segui-lo. Não. As pessoas seguiam quando queriam, quando achavam que deveriam. Como que hoje as pessoas se autoproclamam representantes de Jesus na Terra e quer te impor a segui-lo porque ele segue a Jesus? Isso é uma loucura, isso Você é uma imagina o que insanidade. passa na cara- Não, isso é uma na cabeça de imbecilidade Jesus. infinita. Isso é uma coisa de louco. E aí eu quero, só para fechar, é o seguinte, isso mostra muito, hoje, por exemplo, no Congresso nós temos a bancada evangélica. Que aí você pega inúmeros projetos que vão contra aquilo que a filosofia de Jesus prega. Isso vai disseminando, isso é de cima para baixo. Dá um nó na minha cabeça. Não, doutor. eu não consigo entender. Nem eu. Você é a favor pelo amor de Cristo, mas é a favor da pena de morte. Você fala assim, tá, peraí, mas me explica isso. Mas aonde você... me dá um... Entre aspas, eu se confundir.